quando o tribunal reconhece que aquela decisão do juiz excedeu o necessário, foi além do necessário na fundamentação. Qual é a consequência? Aquela decisão deve ser anulada e, portanto, deve ser proferida uma outra decisão de pronúncia, ou aqueles termos de excesso de linguagem devem ser apenas rasurados. Essa é a divergência. Isso é importante tanto para a advocacia, como também se você eventualmente está fazendo o exame da OAB ou está fazendo concurso público. Isso é extremamente importante. Para começar, temos essas duas posições existentes no próprio STJ. Em uma decisão no habeas corpus número 325.076, o STJ disse que, em caso de excesso de linguagem, não precisa proferir outra decisão de pronúncia. Pega aquela mesmo que está com excesso de linguagem e apenas faz uma rasura, apenas risca aquelas expressões que excederam a linguagem. Então, se tem ali, por exemplo, uma linha em que o juiz coloca: realmente está provado que não tem legítima defesa, e essa é a única frase ou a única linha que há excesso de linguagem, que o juiz fundamentou além do necessário para a pronúncia, nesse caso faz-se uma mera rasura nesse trecho. Esse trecho é, portanto, rasurado, e aí a decisão não explica como, mas enfim, é riscado, passa uma caneta ou qualquer outra coisa que impeça qualquer forma de leitura pelos jurados, quando os jurados tiverem acesso às cópias da decisão de pronúncia. Essa é a primeira decisão. Não vai proferir outra decisão de pronúncia, aquela decisão de pronúncia não é anulada, apenas há uma rasura das expressões que excederam a linguagem. E temos um outro entendimento que, na minha visão, é melhor para a defesa, porque nesse caso você tem a possibilidade de gerar um excesso de prazo, em caso de réu preso, você tem a possibilidade de dilatar aquele tempo eventualmente para uma prescrição, por exemplo, no caso de uma tentativa de homicídio simples que prescreve em pouco tempo, ou de outro crime doloso contra a vida que tem uma pena baixa, você adota essa segunda posição, que é a seguinte: é a decisão do STJ no habeas corpus número 308.047. Nessa decisão, o STJ falou que é insuficiente rasurar, é necessário proferir uma outra decisão de pronúncia. Então, em caso de excesso de linguagem, segundo esse posicionamento, tem que ser proferida uma outra decisão de pronúncia. Aquela decisão anterior que excedeu a linguagem é anulada, é desconsiderada, não vale mais nada e deve ser proferida uma outra decisão de pronúncia. E como se trata de algo que vai fazer com que o processo tenha um atraso sem a culpa da defesa, porque não foi a defesa que deu origem a essa nulidade da decisão de pronúncia, é necessário reanalisar o excesso de prazo em caso de réu preso. E como eu disse, isso pode gerar a soltura daquele réu que está sendo acusado nesse processo que teve a anulação da decisão de pronúncia.